de forma a descomplicar a sua mente. Hoje eu quero falar sobre divisão do trabalho. E tá por detrás aí da grande maioria dos bens manufaturados que a gente traz da divisão do trabalho. É uma ideia bem intuitiva, onde em etapas de produção e cada um fosse se especializando na ideia. É um pouco antiga, hoje em dia a gente teria mais maquinários, mas ele foi assim sendo utilizado bastante desde a Grécia Antiga. Mas só depois que Adam Smith veio, ele passou de ser assim só uma teoria simplista e começou a ter um pouquinho mais de corpo. Ele deu também muito... Ele é clássico, que é o do lápis, que ao invés de eu pegar madeira, eu lixar, eu fazer todo o processo de produção de um simples lápis, isso demoraria talvez muito tempo, eu me especializar em daqui a pouco só pegar madeira ou só lixar. Então, ao invés de a gente ter várias pessoas fazendo do início ao fim uma produção, a gente teria pessoas mais individuais focadas só numa parte da produção. Isso, além de acelerar todo o processo, é muito mais fácil você se especializar em uma uniponto, ao invés de fazer todas as coisas um pouco mais meia boca e não rendendo tanto. Esse é um conceito que ele é bem utilizado, independente assim da escala de produção que você estiver fazendo. Mesmo essa do lápis, os pequenos lápis, ou por exemplo uma xícara aqui, que vai ter pessoas que vão ter que trabalhar com os materiais base, vão ter que criar cerâmica, outras vão ter que operar para fazer a pintura, então cada uma vai se especializando naquilo que faz melhor. Isso também você pode pensar numa indústria, daqui a pouco numa indústria agrícola, alguma coisa muito polido e produzir isso. Então cada vez que você pega um produto que tem que ter assim um trabalho mais específico, com mais tecnologia envolvendo, que tem mais complexidade nas etapas de produção, você vai aumentando a complexidade das etapas de produção, da complexidade do início até o ponto final de um bem. É muito importante você ter essa especialização para a pessoa poder focar no aumento da produtividade, aumento da capacitação daquele determinado ponto específico nessa escala do trabalho. Existem alguns poréns desse conceito, tá? Que é já um pouco antigo, que foi ressaltado até pelo próprio Marx. Pra quem não conhece, ele fez aí o Manifesto Comunista, lança assim os seus trabalhos iniciais, ele colocou assim alguns pontos da divisão do trabalho, onde analisando no tempo que foi uma sociedade muito mais antiga, onde não tinha tanto dinamismo na mudança das atividades, dos trabalhos individuais, a gente poderia ver que alguma pessoa que ficou especializada muito numa atividade, a indústria vinha à falência, ela teria uma dificuldade de se realocar no trabalho, ou até que poderia ser deprimente, alguém ia passar a vida toda fazendo aquela atividade. Então existem várias críticas sobre a divisão do trabalho nessa mentalidade comunista, mas agora assim, trazendo um pouco um ponto pessoal meu, eu sou bem contra esse tipo de mentalidade. Ainda mais, hoje em dia a gente começa a ver cada vez mais esse dinamismo na nossa sociedade, nas nossas atividades, e que realmente você ter uma especialização em algum ponto não quer dizer que é uma garantia para o futuro, porque você, além de ter que se especializar numa atividade, para você ter assim um reconhecimento profissional, você vai ter que continuar se especializando continuamente. O que você faz hoje, daqui um ano, a tecnologia mudou, as inovações mudaram, então se você não continua esse processo de especialização e melhora, você fica para trás. E então acaba assim que a gente ganha de especialização, que é algo um pouco meio inerente à nossa sociedade de hoje em dia, não tem como a gente ir aí, e a gente vai ter que continuar sempre se especializando. Esse dinamismo que a gente tem comunista, eu não consigo ver uma outra forma para a gente desenvolver e intensificar a produtividade, o aumento da capacitação individual de alguém para produzir alguma riqueza sem considerar essa especialização.
Então, como eu falei, esse é um conceito um pouco simples, às vezes as pessoas elas esquecem disso e ele é muito importante, mesmo com diversos argumentos contrários. Ele é muito importante para a nossa organização. Pode mudar muito do que foi criado, porque como eu falei, a gente tem inovações tecnológicas, a gente tem muito, hoje em dia a gente tem muito do que uma pessoa antigamente faria. Eu entendo isso, essa inovação toda com tecnologia é um passo além no aumento da produtividade pessoal, onde a gente consegue evoluir. E através desse tipo de inovação e produtividade que é criado a riqueza, né? Porque a riqueza ela não se mede só pelo dinheiro que uma nação tem, mas pelo que ela consegue produzir e aproveitar dos recursos que ela tem. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre o assunto, ou qualquer debate, argumento contrário, pró. Mas lembrando que aqui eu tô sempre tentando trazer alguns conceitos bem básicos e aplicar, discutir um pouquinho sobre eles na atualidade. Eu vou ficando por aqui, um grande beijo